Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu vou conversar com um professor, ele é escritor, formado aí em Educação Física, Artes e quase concluindo o curso de História. E também é um dos novos integrantes da Academia Passo Fundense de Letras. Eu vou conversar hoje com o professor e escritor Alexandre da Rosa Vieira. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Alexandre? Como vai? No público de casa também. Um prazer estar aqui novamente acompanhando e construindo cultura na cidade de Passo Fundo. E tradicionalista também, né? Isso, folclorista, sempre. Tradicionalista. Uhum. Sempre envolvido também com essa temática da poesia, da literatura gaúcha também. O universo do tradicionalismo gaúcho e do folclore gaúcho em si é uma área de pesquisa, de atuação e que a família escolheu como projeto de vida também, né? Então fizemos parte deste cenário com muito orgulho também. Para começar a conversa, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro a formação em educação física, né? Isso. E depois artes e agora história. Está concluindo o curso de história, né? Isso. Mas e como é que aconteceu essa migração? Por quê? Na verdade, eu tive o privilégio de, quando cursei educação física, eu nunca me identifiquei com a área esportiva, competitiva, com mais afinco, né? Apesar da gente conhecer e trabalhar com ela nesse sentido. Eu sempre dentro da educação física, a minha área foi mais ligada à reabilitação, à filosofia oriental, dentro das práticas físicas, né? Então eu já tinha uma vivência paralela, vamos dizer assim, dentro do ambiente da própria educação física. E eu tive o privilégio de cursar na Universidade de Passo Fundo no meu ver, um dos principais currículos que a educação física já teve, que ele era recheado de teoria, de práticas teóricas, né? Então nós tivemos ali 3 psicologias, 3 filosofias, 2 sociologias. Uma formação bem humanista. Uma formação bem humanista, riquíssima nesse universo e que eu fui me encontrando e me envolvendo, né? O campo das artes sempre foi uma área explorada também pela educação física, quando se trata dos aspectos motores para a produção artística, da arte, artesanato e essa finalidade, e o universo do espetáculo, do teatro, da interpretação, que também é explorado. Sou do tempo ainda das grandes seleções para o Viramundos na UPF, né, que eu não tive o privilégio de poder fazer parte daquele grupo, mas acompanhava direto, então sempre muito próximo, assim. Quando surgiu a oportunidade de fazer a segunda licenciatura EAD, eu sou um fã das novas tecnologias em relação ao estudo, gosto muito, então eu fui buscar a formação nesta área e para complementar, não poderia ser diferente no campo da pesquisa, eu e a minha esposa também, meu aporte não só na família, mas também em todo o trabalho literal, aí ela é formada em letras, magistério, letras, e fomos juntos buscar a formação em história, em virtude da vivência no tradicionalismo. O tradicionalismo e o folclore gaúcho, ele está muito mais relacionado à antropologia, né? É uma área divergente, a gente usa esse termo, né? Divergente, de estar junto com as pessoas. E a gente precisava buscar essas formações. Tivemos o privilégio de conseguir entrar na Universidade Federal de Pelotas, no qual nós conduzimos o curso de formação através dos polos UAB, né? Um grande projeto de formação a nível nacional, que foi criado alguns anos atrás, e a gente vem conduzindo ela, está quase no finalzinho, porque são campos de formação, vem ligada às referências de infância que a gente tem,
e não poderia ter outra caminhada diferente, né? É interessante que as pessoas acham que educação física é só esporte mesmo, né? Mas na verdade tem todo esse contexto que você menciona, né? Ela é um aporte muito grande. Inclusive é uma dos poucos cursos do nível superior que tem cadeiras voltadas ao folclore, à construção. Então você vem desde o universo da formação da criança, das brincadeiras folclóricas, das vivências folclóricas, e daí você vai mergulhar no universo das danças, que é a grande referência de imagem, né, do folclore e do tradicionalismo também, e você adentra em todo esse universo mágico que é a cultura, né, não tem como ficar de fora. E o envolvimento com a literatura começou quando? Desde criança, vem da família, da tua família no caso, de origem, como é que foi o teu crescimento com a literatura, tua paixão pela literatura? E eu tive assim, na infância, as minhas referências não são muito claras em relação tem quem tem uma imagem do pai, da mãe, né, muito ligado à literatura. Minha mãe sempre gostou muito de ler, amante da leitura, mas a rotina de uma família pobre no Brasil, né, tem que correr atrás da máquina toda hora. Meu pai, um artista frustrado, eu diria, já falecido há 4 anos, correu atrás do subsídio da vida a vida inteira, mas um pouco antes de falecer, vinha trazendo confidências das suas vontades, e a gente via nos próprios trabalhos. Meu pai era um artista da madeira, fenomenal, e ele revelou um pouquinho antes do falecimento a vontade de fugir com o circo na infância. O circo sempre foi uma referência muito forte, e daí a gente foi relacionando, né, a vivência da TV na década de 80 e 90, muito forte. Enquanto alguns tinham heróis da Marvel como referência, minhas referências eram Indiana Jones, né, e aventuras, esse tipo de aventura. E que a gente foi buscando nos livros, né, no que vinha se consumindo enquanto escola, enquanto aprendizagem. Ao começar a namorar com a minha esposa, me aproximei mais dessa relação com a literatura. Ela também uma amante da literatura, né, formada nessa área, e isso foi só se construindo, foi uma escadinha. Ela não veio aos poucos, ponto, digamos assim, foi aos poucos ao longo teu processo de maturidade, digamos assim. Exato, e eu sempre gostei muito de gravar aquilo que eu vivenciava, sabe? E as referências já escritas, bibliográficas, são extremamente importantes na produção de qualquer ideia, mas registrar aquilo que você faz. Eu passava isso, sempre passei isso para os meus alunos, a importância deles poderem também registrar, porque eles também são produtores, né? Vivem a literatura. Não só consumidores, né? Você produz a literatura na medida que você a vive também. E daí, no momento que você tem uma prática motora de escrever, de rabiscar, não abandonei os escritos manuais, eu tenho que passar ali, depois eu passo para o computador, tudo, mas para a ideia fluir tem que ter a intervenção motora, né? E daí fazendo esse processo. Mas é uma escadinha, sempre foi. E o envolvimento com o tradicionalismo, ele vem desde a infância? Ou com o folclorismo, né? Você disse. Qual que é a diferença entre folclorismo e tradicionalismo? Ele não veio desde a infância, sempre foi o tradicionalismo gaúcho, sempre foi um universo muito caro, né? Muito de um custo de participação. Até hoje ele é um espaço caro de participação, de formação cultural. O que nós temos conseguido no decorrer dos anos foi abrir este campo, tirar dos muros do CTG, assim como diz os próprios princípios do movimento, e levar para as escolas, levar para o mundo afora, para que as pessoas tenham acesso a essa cultura riquíssima de informação que vai da primeira infância à culinária, ao trabalho, a todos os aspectos da vida do gaúcho, né? Então, na infância eu não pude ter essa experiência. Me recordo bem, falava com alguns amigos, eu sou oriundo do bairro Petrópolis, aqui, né? Apesar de não ser passo-fundense,
mas cresci depois que meus pais vieram embora para Passo Fundo. Cresci no bairro Petrópolis desde os 3 anos de idade e aqui fiz amigos nessa região toda. E me lembro bem, o CTG hoje que faço parte, o CTG Lalau Miranda, uma das mais importantes instituições do estado do Rio Grande do Sul de produção do tradicionalismo. Nós vínhamos na infância na porta do CTG olhar de longe aqueles que podiam entrar, que tinham recursos para poder participar. Até porque uma pilcha por si só já tem um valor, né, considerável. Hoje, eu te confesso que as minhas pilchas são de brechó. Eu não tenho uma ou outra pilcha nova, que vou usar hoje à noite na posse, mas a maior parte das minhas pilchas é buscadas e de invernadas que usaram e não usam mais, sabe? Essa referência de que o gauchismo ele é uma cultura advinda do povo e do povo pobre, que se perdeu no decorrer do tempo com a institucionalização, ela precisa ser recuperada. Esse olhar é para todos, é uma referência. Se tomava mate em cuia de porongo, não só porque a cuia de porongo é originária, mas porque é o que tinha de mais barato. É também, barato, né? Sabe? É barato, a natureza dá, foi ali. Exatamente. Né? Todas as referências do gauchismo, em si, da origem do gaúcho, elas são referências de simplicidade, de vida simples. E isso foi atraindo no decorrer do tempo. Na faculdade eu tive a experiência de viver isso na cadeira de folclore, fui um dos fundadores do grupo de folclore da Universidade de Passo Fundo, junto com o professor Gustavo Maias, que hoje é professor, era meu colega, hoje é professor da universidade, e daí isso foi aproximando aos poucos. Quando as nossas filhas, nós temos 3 meninas, a Bárbara, que era mais velha, estava ali com 4 para 5 anos, e nós já inseríamos ela na escola com essas experiências do tradicionalismo. Eu tive o privilégio de poder trabalhar um bom tempo no Instituto Educacional com o departamento tradicionalista que foi criado, as primeiras invernadas de inclusão com alunos cadeirantes, autistas e outras síndromes, a gente criou dentro do Instituto Educacional, alguns anos atrás, e a minha filha mais velha estudava lá. Dali ela gostou e experimentou aquilo, e daí sim nós mergulhamos, eu e a esposa mergulhamos de cabeça na participação. Nosso primeiro CTG foi o CTG Osório Porto, uma instituição histórica de Passo Fundo, em que a gente participou um tempo, mas é um CTG com pessoas com mais experiência. Então, mais idade, então para os bailes, para as participações, para os jantares, não se configurava para as crianças. Foi quando nós rumamos para o departamento tradicionalista do Clube Juvenil, que tinham invernadas pré-mirim, dente de leite pré-mirim, mirim, as bases, né? E a gente foi por conta delas. E depois as outras meninas vieram junto nesse processo, né? Vivenciamos aí 7 anos no departamento tradicionalista do Clube Juvenil, do qual eu fui Chiru das Falas, fui coordenador cultural junto com a Ana Paula. Nós fomos campeões da Mostra da Cultura Gaúcha em Passo Fundo. Eu fui campeão do Enarte pela primeira vez, também pelo Clube Juvenil. De lá, a gente, em virtude das reorganizações de vida, né, a gente acabou migrando, já estamos há 6 anos, 6 para 7 anos no Lalau Miranda. Né, e participando a nível estadual, nacional. Mas é uma história longa, para te resumir, e a questão da diferença entre tradicionalismo e folclore. Você se insere como simpatizante no começo, né? Tu vai num baile, tu vai numa festa, tu vai numa janta, num almoço, daqui a pouco tu tens os filhos, tu insere os filhos nas invernadas de dança, né? E você vai conhecendo o universo. O CTG é um universo do tradicionalismo, e daí a gente diz do tradicionalismo porque são aqueles que fazem parte da institucionalização do movimento tradicionalista gaúcho, que hoje é o maior movimento organizado do mundo, cultural. São só filiados no Rio Grande do Sul com carteirinha que participam
das competições e das atividades, são mais de 60 mil filiados. Sério? São Nossa, 1.500 interessante. São 1.500 entidades no Rio Grande do Sul, esse número varia um pouquinho, entre piquetes, CTGs, departamentos, e mais de 2.000 no Brasil e mais de 3.500 no mundo. Esses números devem variar um pouquinho, mas são referenciais, né? Então hoje é um movimento com o maior número de organização, em virtude da organização, tanto situações por conta de organizar a casa, né? Institucionalizou. Sim, né? vai ter conflitos ali, né? Este é um universo que trabalha dentro dos muros do CTG, que a gente faz a referência, que já tem trabalho suficiente para quem está lá, né? Porque você tem o universo da dança, que é para o Rio Grande do Sul principalmente é o mais explorado, o universo da área campeira, é a atividade com o cavalo, a atividade com os animais, atividade mais ligadas ao campo, as referências do campo. Você tem os esportes campeiros, que tem todo um grupo de práticas de esportes campeiros, a bocha, que não é a bocha italiana, é uma bocha campeira na grama, diferenciada, a bocha 48, a tava, o tetarfe, o truco, né? Tem um universo grande de jogos. Vai ter o departamento cultural, com a formação de prendas e peões, a formação cultural, a formação dos estudos de história, geografia, tradição, tradicionalismo, folclore, né? E você tem, enfim, todo o universo de gestão de uma entidade, que é um negócio absurdamente grande, né? O folclore é quando você vai explorar essas questões reconhecendo as outras relações com as outras culturas, com as outras formas. Tira dos muros da institucionalização e você toma um mate com um tererê e não vai ter problema com isso. Não vai acabar o mundo, digamos assim. Não vai destruir a tradição por você ter uma ação fazendo relações. Né? O universo dos festivais, né? É um conceito bem interessante, mas ele é mais abrangente, né? Exatamente. Integrador até certo ponto. Né? Exatamente, agregador, porque você canta a tua terra, tu leva as tuas referências, mas tu vivencia as dos demais. No próximo bloco, eu quero conversar com o professor sobre a posse de hoje, né? E os seus objetivos aí também com a sua entrada aí na Academia Paço Fluminense de Letras, né? Hoje é um dos mais novos acadêmicos. Hoje vai ocorrer a posse, inclusive, né? Às 19 horas na sede da academia, né? Então, voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Paço Fluminense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E vamos continuar aqui a nossa prosa com o professor Alexandre da Rosa Vieira, né? Estávamos falando sobre literatura, tradicionalismo, um dos novos recém-possados aí, membros, né, acadêmico da Academia Paço Fluminense de Letras. Professor, nós estávamos falando ali um pouquinho sobre a diferença entre o folclore, né, sobre a questão do tradicionalismo, e como é quando que o seu fazer literário, ele se confunde com a tradição, com o tradicionalismo? O tradicionalismo, o tradicionalismo e folclore gaúcho, enfim, ele acaba sendo a referência da minha produção, né? Tanto literária quanto... Sempre? Sempre eu tiro dali a essência para essa produção. Seja ela literária, seja minhas pinturas, minhas esculturas, acabam sendo construídas para isso. A grande questão em que daí ela emerge mais do universo folclórico é que
nem tudo precisa estar pilchado para viver a tradição, né, e o tradicionalismo e o folclore gaúcho. Isso é uma especulação que se tem de que quando você não está pilchado ou não está dentro do CTG, não está nos ambientes da tradição, não seria tradição, a tradição acompanha, né, o sujeito na sua própria formação, né? São experiências de vida, né? O que se produz dentro dos CTGs e do movimento em si, eles são as experiências de vida do nosso povo originário, que vem lá dos povos originários indígenas, e a gente traz isso no chimarrão, traz isso no churrasco, traz isso nas danças, nas práticas, até na forma de caminhar na rua, né, em virtude da geografia. Na fala, na conversa, que né? A gente tem. Nessa fala marcada que a gente tem aqui, exatamente, cheia do tudo, né? Este meu livro, e assim, o movimento ele tem uma carta de princípios. E essa carta de princípios, ela prevê em alguns dos seus artigos essa experiência de viver fora da bolha, né? De viver fora da bolha do tradicionalismo institucional e levar essa referência da forma originária que ela que é de vivência, né? E assim eu fui construindo. Esse meu primeiro livro, por exemplo, que tu mostraste, ele traz experiência. A Turma do Barulho e a Noite do Pijama. Exato. Qual é a essência dele? Ele traz experiências de crianças, e daí a gente envolve experiências não só dos filhos, como dos alunos, e sabes bem, professor, quantas histórias, né? Quantas experiências de vida, né? Pautados na escola mais histórica de Passo Fundo, que é o Instituto Educacional. Tive o privilégio de mergulhar nos túneis por baixo do prédio Texas e no sótão e fazer um período de laboratório lá dentro para deixar fluir e reunir essas experiências, que são de crianças gaúchas, que brincam com coisas manuais, que deixam a imaginação fluir no ambiente da escola, né? Que vivem seus fantasmas, seus medos, suas histórias, nessa sequência de vida. Então é um livro infanto-juvenil, que não está pilchado, não é um livro pilchado. Ele pilcha, mas tem ligação com toda essa cultura. Vai ter essência gaúcha. Né? Interessante aqui um dos títulos, Botando as Pros para Dormir. Reunião na Casa da Árvore. Os túneis do IE que o senhor se refere são túneis... Para explicar para as pessoas. Sim. Eu, por exemplo, também não sei. A construção a construção histórica que a gente tem, que é tombada, né, como patrimônio histórico e que hoje passa por reformas na nova gestão do Instituto Educacional, ele era uma estrutura que interligava estruturas antigas, seguindo os moldes americanos, né, de construções, de grandes instituições. Harvard tem a mesma construção que o Texas, no Instituto Educacional. E essas grandes construções, elas tinham subterrâneos, né, que ligavam de um prédio ao outro, por dentro, muito provavelmente, e isso é uma especulação, claro, né, por conta das regiões americanas, que sofrem com intempéries, né, e eles produzem muito essa coisa do sótão nas obras americanas. E ao poder experienciar isso dentro do ambiente, a gente pode notar, passando na Avenida Brasil, que o prédio ele é elevado, né? Ele é elevado do chão, e ali por dentro, abaixo de cada sala, tem salas subterrâneas, ou tinha até então, né, que tu podia ir de salas para salas, passar por cada túnel, e ligações que no decorrer do tempo já foram anuladas. Por exemplo, o IE tinha um ginásio todo construído em madeira, e tinha, em um desses acessos, era um acesso que provavelmente levava a esse ginásio subterrâneo. Mas são túneis grandes ou são túneis que tu tem que ir abaixado? Tem vários tipos de experiências, sabe? Túneis, salas, claro, no decorrer do tempo, o solo sobe, né? Nós estamos falando de um prédio centenário,
né? Então, muito provavelmente em intervenções isso foi sendo anulado, foi sendo fechado, né? E é por ter experiência. Outra experiência tão maravilhosa quanto que a própria capa é o sótão. O sótão do prédio Texas é uma experiência tão mágica quanto os possíveis túneis embaixo, né? Então é toda uma magia que a gente traz relacionada e com referências na tradição. Se a gente for procurar no folclore gaúcho, você vai encontrar histórias de bruxas, de princesas. Eu ia dizer, quanta história de fantasia, de horror ali que dá para... Olha, já me atiça a imaginação aqui, né? Então a gente dá aquela pincelada de trazer para a realidade, trazer para o universo atual essas relações, né? E o livro, ele tem então histórias relacionadas a esse ambiente, né, inspiradas nos alunos lá do educandário. Do educandário. E experiências de outros alunos meus também em outras escolas, né? E esse daqui? Este foi o último livro lançado. Eu pude produzir 7 experiências literárias até agora. Né, Sete livros lançados. São um livro infanto-juvenil, primeiro, um infantil, que eu fiz com a experiência de desenho da minha filha mais velha, né, de ilustração. Ela é inspirada no ensino de desenho do Ed Emberley. Né, ela fez toda a produção, A Velhinha, o Porco e a Pinguela. Que é uma releitura. A velhinha, o porco e a pinguela. É uma releitura, né? Já dá vontade de ler, já, pelo título. E ali ela tem toda uma experiência infantil muito, muito grande que enriqueceu com o fato de ser uma criança. Na época ela tinha 7 anos, que produziu a ilustração da própria história, né? Contada. Outra experiência que eu trago de vivências do cotidiano. Eu escutei esta história na primeira versão dela, numa pro minha do 2º ano, lá da 2ª série ainda, do 1º grau. E nunca esqueci essa história, ela foi sendo recontada, trazendo experiências de vida para dentro dessa história, e a gente pôde transformar em livro. Né? Depois disso tem produções na área do tradicionalismo, das pesquisas que a gente fez, com a mostra folclórica e outras experiências. E este foi o último livro lançado, ainda em 2016, já estou devendo novos materiais. A gente participou de organizações, de outros livros, mas não uma edição própria, né? Que foi um compilado da nossa experiência, minha e da minha esposa, no departamento cultural do Clube Recreativo Juvenil do departamento tradicionalista, né? Aí ele reúne a experiência de você fazer num departamento cultural tradicionalista a produção, desde a produção de arte, de desenhos, de rabiscos, de gravuras, a produção poética, a frases, a composição da literatura. Os desenhos, né? Isso foi um compilado da nossa experiência de um ano à frente do Departamento Cultural, né? Porque os departamentos dentro dos CTGs, muitas vezes, eles acabam por se envolver apenas com questões burocráticas, que é a produção e a formação de prendas e peões. Porque tem muita coisa para estudar, para preparar. Uma prenda, um peão, para chegar a um concurso interno, regional e estadual, ele tem que passar por uma prova escrita, 35 questões, o caso do estudantil é 50 questões, de história, geografia, tradição, tradicionalismo, folclore do Rio Grande do Sul. Daí você tem provas de dança, provas de declamação, prova oral, né, a partir da oratória, as crianças domínio de brinquedos folclóricos, a parte artística, instrumentos musicais. Então e os peões ainda tem a parte campeira que tem que produzir. Então é um universo que acaba envolvendo demais o próprio departamento cultural e muitas vezes ele perde a essência do real papel. Porque uma instituição, um CTG, ele é, por origem, uma instituição cultural. E todas as suas atividades deveriam ser originadas a partir da orientação do Departamento Cultural. Porque é o departamento que vai dar continuidade no interesse e à vontade das pessoas quererem participar. No aspecto principal
da existência da instituição, na verdade. Né? Exatamente. A instituição existe em função dessa cultura, né? Da cultura e para a cultura, Sim. na verdade. Né? E esse sempre foi a nossa vontade em transformar em literatura. Os 2 desfiles da Mostra da Cultura Gaúcha, nós instituímos a experiência, ainda era financiados pelo erário público na época, nós instituímos a experiência de construir livros com a pesquisa que era levada para a avenida, e esses livros eram distribuídos na avenida, no povo na avenida, nas arquibancadas. Esses livros sempre foram distribuídos diretamente e gratuitamente para o povo, com um financiamento, uma linha direta de financiamento público para a construção de cultura, né? Então sempre foi um orgulho poder construir, inspirados nas origens todas que nós trazemos e entregar à comunidade. E tem uma ligação muito forte, né, da tua atuação como escritor também com a questão da oratória, né? Tu declama os poemas, né? O senhor faz bastante declamação, né? Até tem um poema aqui. Quer declamar algum trecho? Eu público posso, de casa? Eu posso fazer a leitura desse poema. É um poema que eu escrevi já há alguns anos, justamente sobre essas experiências e vivências das crianças, na formação da criança. E é mais ou menos isso que a gente quer desenvolver junto à academia. Isso é importante, né? Porque, por exemplo, assim, eu sempre tenho por mim que a poesia, trata-se de um texto de um poema, né? A poesia, ela é algo para ser sentido. E para ser sentido, ele tem que ser em público, ele tem que ser declamado. Não que tenha que ser, claro. A leitura solitária da poesia é muito importante, sem dúvida. Mas a poesia, pela musicalidade dela, ela tem esse aspecto de ser algo coletivo também, né? Desde o tempo da Ilíada. Exato. E eu trago uma referência nossa de dentro da academia, que era nosso amigo Luiz Lopes de Souza, né, que nos deixou ano passado, um referencial da poesia gaúcha, também que se esmerava demais na produção das suas poesias e nasceu como, dentro do movimento, como peão de crachá, declamando as poesias quando criança, e migrou para esse universo da escrita, onde consolidou um universo produtivo enorme, que a cultura gaúcha nada mais entre outras tantas referências, e eu, na nossa produtora cultural que a gente tem, e a Universidade Livre da Tradição Gaúcha, que a gente trabalha, desenvolve esse trabalho de formação, é a referência de que o movimento gaúcho não nasce em 47, lá no Júlio de Castilhos, com Paixão Cortes. Ele é o estopim da grande organização, mas começa a se organizar ainda no Partenon Literário, 1895, 93, 95, naquele período, onde os escritores começam a cantar o Rio Grande do Sul, começam a colocar em verso, inspirados na poesia pampiana e latino-americana, da Argentina, do Uruguai, do Chile, e trazem para o universo do Rio Grande do Sul essa produção. E daí sim ela brota para virar uma grande organização. Para chegar em referências assim, como a tradição, Casa Chucra da Existência. Vemos a cada dia jovens à revelia vivendo perdidos por aí, querendo apenas um teto para sombrear seus pensamentos. Não querem luxo ou pedrarias, querem a sombra macia num aconchego tapera para repontar suas angústias e tormentos. Quantos e quantos cientistas obstinados procuram transmitir um recado a essas gerações sem valia, querendo dizer como construir esse telhado? Pois se a ciência soubesse, já tinha há tempo encontrado um rumo protocolado para encaminhar essa juventude. Nós aqui, nesse ranchito tapera, querendo passar vivências. Dizem uns, amarrados a uma existência que já era para a juventude.
De que se vale charquear a carne quando o boi já nasce hambúrguer? De que se vale tanto pano num vestido, quando hoje se mostra até por dentro do umbigo? Pois justamente quando a criança, o jovem e até o adulto não se basta na cobertura da existência, surge essa querência, simples e sem luxo, coberta de amizades, de práticas das vivências que a história sabe que existem, que funcionam como um palanque de angico, firmando esse telhado de sapê, que cobre de memórias e consistências para sua própria história. Nenhum gaúcho, por suposto, em sua origem disse: vem e faz assim que é certo. Simplesmente viveram e construíram suas taperas nas pradarias da existência, criando toda a consciência desta terra abençoada, hoje pisada por todos nós. Quero sim que todos esses jovens venham conhecer nossa estância, casa simples e sem luxo, com o espírito do gaúcho que não ergueu cercanias, simplesmente sorveu da vida a capacidade de ter destino. Toma teu rumo, jovem querência, dá alento para as novas crianças, e se cubram nesses ranchos de porta aberta, casa chucra da existência, casa da nossa tradição e de toda a benquerança. Os parabéns. Muito bom, os parabéns. É outra experiência ouvir o poema, né? Acho que esse é um aspecto assim muito importante, né, que a gente tem que resgatar cada vez mais. Para fora dos muros do CTG, para fora dos muros da própria academia, né, das paredes da própria academia, essa questão de você declamar, falar poesia. Professor, nós estamos encerrando o programa e desejo sucesso na trajetória na Academia Passo Fundo de Letras, né, e aproveito para encerrar o programa depois desta belíssima récita, né, que eu acho que não teria momento melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Voltamos semana que vem. Lembrando que o programa é uma parceria entre a Academia Passo Fundo de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. Até o próximo programa. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.